Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é mais uma mini aula como parte da divulgação dos nossos cursos de pós-graduação na parceria Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Então, 6 orientações para uma melhor comunicação como profissional de saúde. Vamos aprender, ou seja, tanto nas relações entre os próprios profissionais de saúde, como nas relações entre os profissionais de saúde e os usuários, como também os colegas externos aos órgãos onde estamos trabalhando, sempre estão tendo problemas de comunicação, por motivos diversos. E um dos cuidados que nós devemos ter na saúde, assim como devemos dominar as técnicas terapêuticas, preventivas de reabilitação, também na temática comunicação. Por quê? Por exemplo, comunicações distorcidas podem levar a uma medicação errônea no paciente errado, uma conduta, uma transferência que não é recebida no destinatário, enfim, são muitas as situações na saúde onde o problema de comunicação leva a repercussões negativas para a saúde, para os gastos e para os bons relacionamentos entre os profissionais. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2016, ou seja, essa é uma temática feita à Organização Mundial de Saúde e que passou por atualização bem recente. Usar a habilidade de comunicação eficiente melhora a qualidade do cuidado com pacientes de qualquer idade ou condição. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde já coloca uma informação que não deixa dúvida da nossa responsabilidade como professores, da nossa responsabilidade como gestores e da nossa própria responsabilidade como um profissional de saúde de colocarmos a comunicação eficiente como parte da abordagem de um paciente em qualquer condição. E a Organização Mundial de Saúde propõe algumas orientações que nós, como educadores, necessariamente precisamos dominar, absorver, repassar e cobrar dos nossos alunos, pesquisando, orientando, óbvio. Ou seja, isso apesar de parecer uma chatice, é absolutamente necessário para a qualidade dos serviços preventivos, assistenciais e de reabilitação. Então, o que nós temos aqui são uma lista de informações que, do site da Organização Mundial de Saúde, nós procuramos dar uma qualificada com adequação. Ou seja, a qualificação a que eu me refiro é deixar como estava na Organização Mundial de Saúde para a nossa transmissão aqui para alunos interessados, pesquisadores, curiosos, interessados, é de colocar da melhor maneira possível para ser entendido e usado imediatamente. Ou seja, vale para acadêmicos, especialmente para acadêmicos. Quanto mais cedo começam as pessoas em formação a lidarem com esse tipo de informação e aplicá-la no seu dia a dia, passam, quando terminam a graduação, a pós-graduação, a estarem muito mais aptos a melhorarem a saúde do Brasil, que é a nossa grande missão. Então, criar um ambiente que facilite uma comunicação aberta. Enfim, existem ambientes extremamente ruidosos, desagradáveis, feios, que não são impossibilitadores de comunicação entre paciente e profissional, mas são limitadores. Atender em local privado, ou seja, essa é uma obrigação. Dar as boas-vindas e introduzir assunto da sessão com comunicação culturalmente adaptada. Uma dificuldade que nós profissionais de saúde temos, especialmente no começo de carreira, é de esquecermos que estamos falando com o leigo e começarmos a abordar assunto colocando na nossa fala termos técnicos de exclusivo uso dos profissionais. Então esse é um alerta muito importante que devemos fazer. Ou seja, vai conversar com uma pessoa leiga, use uma linguagem que possa transmitir o que é o conhecimento técnico de maneira clara e nunca deixe de perguntar ao final de uma explicação se a pessoa entendeu mesmo. E no caso de dúvida por parte do profissional, se a pessoa que ele está abordando entendeu ou não, peça para ela explicar. E vão surpreender
quanto nós temos dificuldade de fato, solidificarmos as nossas informações para terceiros, que não sejam nossos colegas de trabalho. Dar as boas-vindas e introduzir assunto da sessão com comunicação culturalmente adaptada e manter contato visual, usar linguagem não verbal e expressões faciais para aumentar a confiança. Ou seja, de fato, quando estamos conversando com o usuário do sistema de saúde, lógico que devemos manter um nível de formalidade, até porque trata-se de trabalho e não de bate-papo de corredor ou de boteco. Mas deve-se manter uma naturalidade própria do profissional, para que possa gerar empatia, confiança, o que vai facilitar o trabalho do próprio profissional, porque esse paciente, com confiança, tende a ofertar informações mais qualificadas e especialmente sigilosas que possam contribuir para o processo preventivo, interventivo ou de reabilitação. Explicar que conteúdo da sessão é confidencial e não será compartilhado sem autorização. Especialmente em primeiros atendimentos, em que é a primeira vez que o usuário e o profissional estão tendo contato, naturalmente, para questões inclusive que remetem à justiça, ou a riscos, como por exemplo doença sexualmente transmissível, ou infidelidade, esses são alguns assuntos que geralmente os pacientes, para relatarem, precisam ter formado uma grande confiança com o profissional. E para isso, no primeiro atendimento é difícil, e tanto aqui na literatura, pela Organização Mundial de Saúde, como também na nossa experiência, quando o profissional declara que tudo que for conversado estará na forma sigilosa, privativa do profissional e deste indivíduo interessado, tende a facilitar a transmissão de informações. E se cuidadores estiverem acompanhando, pedir para falar sós com o paciente e pedir consentimento para compartilhar informações clínicas. Então, e aqui há uma dúvida, especialmente para adolescentes, se deve-se ou não falar com adolescentes de maneira individualizada, ainda que seja o pai ou a mãe, ou sejam os pais que levaram para o atendimento. Ou seja, sim, é necessário falar individualmente com adolescentes, mesmo quando eles foram levados por um dos pais ou por ambos pais. Isso é fundamental e muitas vezes nos surpreendemos com informações que este adolescente vai nos repassar na categoria dentro do contexto do sigilo. E se for atender mulheres, considere ter outra mulher da equipe presente, especialmente quando o atendimento for realizado por profissional da saúde homem. Outras orientações, envolver a pessoa no cuidado. Cada vez mais, em função do modo cultural, como as pessoas dessa sociedade foi se modificando, atualizando e avançando, antes o profissional da saúde era 100% ativo, isso há poucas décadas atrás, e o paciente, o usuário do sistema de saúde, era totalmente passivo. Essa lógica mudou em vários ambientes da sociedade, incluindo também as relações nos contextos de saúde. É por isso, então, que envolver a pessoa no cuidado é muito importante. Ela se sente valorizada, pedir a opinião do paciente sobre o procedimento. Então, envolver a pessoa no cuidado. Incluir o paciente na avaliação e o gerenciamento o máximo possível, responsabilizá-lo pelo tratamento, incentivá-lo a tratar. Isso é muito importante e ele vai se sentir bastante reconhecido como sendo alguém que está e será ativo. E comece ouvindo. Muitas vezes o paciente começa no relacionamento com o profissional na forma de catarse, desabafo, como uma oportunidade de falar com alguém que não vai julgá-lo, o que provavelmente acontece em casa quando ele expressa alguma opinião, alguma insatisfação. Enfim, muitas vezes o paciente está com dor, já esperou no pronto-socorro para ser atendido durante um tempo razoável. Então, tudo isso é muito importante, começar ouvindo aquilo que o paciente tem para dizer, tanto das suas coisas puramente relacionadas à saúde, como também de suas coisas pessoais, com algum nível de limitação por parte do profissional, lógico. Permitir que a pessoa fale sem interrupções, especialmente até concluir um determinado raciocínio.
Se a história não está clara, seja paciente e peça esclarecimentos. Ou seja, ao profissional de saúde também cabe ser paciente de ouvir lamúrias, lamentações, desagrados, insatisfações, enfim, questões que possam estar sendo incômodas. E, para crianças, pergunte sobre o interesse em linguagem acessível. Conversar com criança eu acho até mais complexo do que conversar com idosos. Ou seja, eu particularmente confesso que eu tenho um nível de dificuldade de sintonia de comunicação com crianças. Com adolescentes já tenho mais. Mas nos nossos cursos, nós procuramos ampliar todas estas habilidades. Logicamente, não sou eu que dou sozinho as aulas de comunicação, até que confessei aí minha limitação. E, para adolescentes, entenda seus sentimentos e sua situação. Não só de questões relativas à escola, como também de sexualidade, como também no relacionamento com seus pares, nos contatos com os pais, enfim. Adolescentes, geralmente, mesmo em queixas absolutamente físicas, estas vão ser mais facilitadas no tratamento quando se permite esse adolescente falar também de questões sentimentais, pessoais, do seu ponto de vista. Como os adolescentes gostam de expressar o seu ponto de vista, ainda que de temáticas onde não tem o domínio, digamos, intelectual do assunto. E seja amigável, respeitoso e não julgue. Infelizmente, alguns profissionais de saúde ainda são tentados. Felizmente, isso acontece cada vez menos. Mas a tentação de dar opinião pessoal, o impulso de julgar como certo, errado, moral, imoral, adequado, inadequado, algumas situações e relatos e comportamentos dos pacientes, também, logicamente, numa boa prática de saúde, isso não deve ser usado. Ou seja, ser respeitoso, que é uma regra de qualquer relacionamento, né? Não julgue pelos comportamentos de aparência, mantenha calmo o paciente. Ou seja, aquilo que se fala, principalmente quando nós estamos falando com graduandos, que se pedir a pessoa para ficar mais calma, ela tende a ficar ainda mais irritada e nervosa. Não. Logicamente que pedir para acalmar é em um tom simpático, empático, cuidadoso e receptivo. E use boas habilidades verbais de comunicação. Enfim, logicamente que explicações, recomendações, alertas, convocações, inclusão em tratamento, manutenção em programas de saúde dependem de uso de uma linguagem simples, clara e concisa. Porque quanto mais vai ficando complexo, maior a dificuldade do paciente, tanto de compreender como de lembrar-se e, especialmente, mais difícil ainda para aderir. Use perguntas no final aberto, faça resumos. Então, depois de ouvir o que o paciente falou, o profissional de saúde, a partir da compreensão deste profissional de saúde, fazer um resumo e perguntar se era aquilo mesmo que o usuário quis dizer, é também uma técnica bastante importante e que, além de ser mais uma forma de geração de confiança, também constitui um meio de estímulo do paciente a aderir ao tratamento por sentir-se valorizado, incentivado, respeitado. E permitir que a pessoa faça perguntas sobre informações fornecidas. Enfim, há um constrangimento natural do paciente por estar falando com o doutor. Então, também, mais uma vez, queremos frisar a questão de verbalizar para o paciente. O senhor pode perguntar o que não entendeu. A senhora pode relatar como entendeu. Você pode me falar, você pode me demonstrar que você compreendeu qual vai ser o passo a passo daquela realização, daquela mudança, daquela transformação, daquela inclusão. E responda com sensibilidade quando a pessoa abre sobre experiências difíceis. Violência sexual, tentativa de suicídio, são algumas das temáticas que nós profissionais de saúde geralmente temos dificuldade e que nos nossos cursos de pós-graduações, nós somos muito, muito, muito exigentes com os professores de trazerem essa temática de maneira muito rica, de colocá-la teoricamente e nas perspectivas de aplicação prática no dia a dia para todo o amadurecimento da saúde. E lembre a pessoa do sigilo, nunca é demais relembrar o usuário que aquilo que está conversando e que vai ser registrado é de uso
exclusivo de ambos, que não vai ser passado para familiar, para autoridades da justiça, em contextos que possam segurar. E reconhecer que pode ter sido difícil a pessoa contar a informação. Quando alguém faz um relato de algo muito triste, muito sofrido, muito contundente, também, de maneira sincera, o profissional relatar que sente-se prestigiado por ter contado com a confiança para aquele relato, faz uma diferença muito grande para, inclusive, esse paciente querer retornar com o mesmo profissional e aderir ao que ele propõe. Então, na nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós temos aí aulas sobre comunicação amplas que facilitam, formam e preparam os nossos pós-graduandos, logo depois de graduados, para melhorarem suas performances de comunicação verbal e não verbal, direta e indireta, perguntas fechadas, perguntas abertas, entre profissionais e pacientes, entre profissionais de diferentes unidades. Então, temática comunicação, ela é uma das aulas, dos grupos de aulas que nós mais valorizamos. De nada adianta dominar técnicas, processos, modos, literatura científica, se não tem comunicação com o usuário do sistema de saúde. Então, as nossas pós-graduações na parceria Vida Mental Unip caracterizam-se por uma forte volta para a prática. Ou seja, os nossos professores que apresentam tanto o domínio intelectual das temáticas que são convidados para ministrar aulas, como também o domínio, além do intelectual, do domínio prático. Ou seja, são profissionais que exercem no campo de trabalho os conhecimentos teóricos que estudaram, revisaram, escreveram, produziram em suas teses, livros, artigos. Então, com a nossa predominância de professores mestres e doutores, alguns especialistas também, nós temos essa possibilidade de trazermos casos clínicos da experiência dos professores e desses casos clínicos, os professores vão incentivar a discussão multiprofissional dentro da sala de aula, já com correções imediatas. Então, temos professores maravilhosos, muito bem formados teoricamente e com ampla experiência prática, cujas informações vão ser transmitidas com muita boa vontade aos nossos alunos. E o investimento. Vários candidatos perguntam sobre a política de desconto. Sim, ex-alunos da Unip e profissionais de empresas conveniadas têm a possibilidade de um desconto nas suas matrículas e também nas suas mensalidades. E para quem não tem essa oportunidade, a Unip tem uma política muito legal, que mesmo o curso tendo duração de 12 meses, pode ser financiado pela própria Unip em até 18 parcelas e os cursos com duração de 18 meses podem ser divididos em até 24 parcelas. Então, estes são os modos que nós temos de facilitar totalmente o acesso dos interessados aos nossos cursos de pós-graduação. Tem um link aqui abaixo do seu vídeo com informações completas das partes pedagógica, administrativa, documental, metodológica para a realização da nossa pós-graduação. Interessados que estamos em tirar todas as suas dúvidas antes da inscrição ou durante o processo de matrícula e começo das aulas, nós disponibilizamos os nossos melhores contatos. Então, vocês podem falar diretamente comigo. Sim, podem me ligar, passar o WhatsApp, mensagem de texto, no 11 99622 8835 e podem também escrever para o meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br. E mais, quero enfatizar que nossa equipe está totalmente à sua disposição no e-mail cursos@vidamental.com.br, como também no telefone 11 99901 6189. Se você quer falar diretamente com a Unip, ótimo também, para tirar todas as suas dúvidas, nós temos lá atendentes maravilhosos, ou seja, podem comunicar com a Unip ligando no 0800 010 9000 e de todo o Brasil sem custo e também quem mora na Grande São Paulo no 11 2166 1066. Dessa maneira, então, falamos dos nossos cursos de pós-graduação e de todos os diferenciais que nós estamos. Dessa maneira, falamos
aí dessa temática tão importante, mas tão importante, da comunicação na saúde. E é uma temática que nas nossas pós-graduações ela é muito ampliada, porque nós compreendemos que não é possível praticar uma saúde de excelência sem ter excelência na comunicação. Então, eu, Eldio Lobo, em nome das equipes Vida Mental Unip, ofereço um forte abraço e as boas-vindas já aos nossos cursos de pós-graduação, porque estou lhes garantindo que, fazendo o curso conosco, nós vamos levá-los a um nível de formação muito mais além.